Dos Salmos, Salmo de número 13. São apenas 6 versos, nós vamos fazer uma breve exposição sobre esses 6 versículos. É um salmo escrito por Davi. E se você tem aí uma Bíblia que traz o título, uma parte meio que introdutória, antes do próprio texto nos originais, o título desse salmo, o que seria o título desse salmo é: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Só nesse título nós já poderíamos tirar aqui importantes lições, mas vamos então ao texto da Sagrada Escritura, o que ela nos ensina essa noite. Salmo de número 13, a partir do verso 1, diz assim a Escritura: Salmo de Davi para o cantor Mor. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Senhor, atenta em mim, ouve-me, meu Deus. Alumia e ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça em morte ou na morte. Para que o meu inimigo não diga de mim: eu prevaleci contra ele. E ainda mais, os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu, todavia, confio na tua benignidade. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos mais uma vez. Pai, nós clamamos agora que o teu Espírito Santo nos dirija à compreensão da tua palavra, nos dirija, ó Deus, à reflexão, à contemplação, à meditação daquilo que podemos tirar de ensino, ó Deus, de exortação, edificação, consolo sobre as nossas vidas. Te fazemos isso porque cremos e sabemos que a única coisa que nos dá substância, ó Deus, para persistirmos na existência é a tua palavra. Nem só de pão pode viver o homem, mas unicamente da palavra que sai da tua boca. Portanto, é isso que nós, em nome de Cristo Jesus, te pedimos essa noite. Fala aos nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, o culto de terça-feira, nós já nos acostumamos assim, é o culto em que nós adotamos por ser um culto de oração. Por isso, nós passamos mais tempo no momento de oração, por isso cantamos menos louvores, por isso o momento da palavra ele se demora um pouco menos de tempo do que o normal nos outros dias. E isso é assim, isso acontece, nós decidimos fazer o culto de terça-feira assim, porque nós entendemos que como cristãos, o nosso dever, a nossa responsabilidade é dedicar a nossa vida naquilo que os reformadores chamavam de exercícios espirituais: oração, jejum, meditação, contemplação, caridade. E, verdade seja dita, é por falta de nós nos exercitarmos nessas áreas, nessas questões, que Tiago vai nos informar na sua carta no capítulo 4, que a ausência de oração, meditação, jejum, exercício de caridade, contemplação, reflexão da palavra, nos causa uma série de conflitos, uma série de situações adversas, nos causa algum desconforto. E Tiago vai explicar lá no capítulo 4 que esses desconfortos e essas situações, elas não vêm sobre nós como uma espécie de castigo divino. Não é como se Deus estivesse lá do céu olhando para a igreja e ele visse que a igreja parou de orar, parou de jejuar e disse: não, agora eu vou castigar a igreja para que ela volte à oração.
Não é bem isso que Tiago está dizendo lá no capítulo 4 da sua carta, embora seja verdade que Deus às vezes faça isso. Mas o que Tiago vai nos ensinar na sua carta é que esses acontecimentos, essas situações de conflito, de desconforto, vêm sobre nós como consequência do nosso abandono aos exercícios espirituais. E uma vez que nós abandonamos oração, meditação, leitura da palavra, exercício espiritual, reflexão, jejum, caridade, o que nós fazemos com esse tempo? O que nós fazemos quando, em vez de orar a Deus, em vez de ler a Escritura, exercitar caridade entre os irmãos, o que nós fazemos quando não estamos fazendo essas coisas? Tiago vai nos dizer que nós, quando gastamos o nosso tempo dessa forma, nos engodamos, nos enredamos nos nossos próprios desejos egoístas, e começamos a lançar esses nossos desejos em direção a Deus. E então ele vai dizer: vocês sabem por que vocês oram e Deus não responde? Porque vocês não sabem orar. Vocês sabem por que vocês não recebem aquilo que vocês pedem? Porque vocês não estão pedindo em conformidade à vontade de Deus, mas sim por causa dos seus apetites sensuais, por causa de suas vontades egoístas. Então, nós precisamos reconhecer, e na verdade todos nós sabemos disso. Existe até um ditado popular para isso, né? Mente vazia, oficina do diabo. Todos nós sabemos que quando nós não estamos fazendo aquilo que é bom, justo, reto e honesto, o que nós estamos fazendo? Aquilo que é o contrário disso. Quando deixamos de fazer aquilo que a Escritura nos ordena fazer, fazemos exatamente o contrário. E veja bem, esses são questionamentos, essas são questões que nós estamos levantando simplesmente por lembrar que terça é culto de oração. Nós nem ainda entramos no texto. E por lembrar que terça-feira é o culto de oração, o que nos lembra que nós em muitas ocasiões não oramos, não nos exercitamos nos exercícios espirituais, mostra que alguma coisa a respeito da oração não está claro para nós. Mostra que nem sempre nós entendemos qual seja a vontade de Deus no que diga respeito à relação entre oração e o cristão. E aí agora sim, eu preciso entrar no texto para que isso fique mais claro para nós. O salmista vai escrever, esse belo poema, essa canção em forma de oração, essa oração em forma de canção, e no verso 1 ele vai dizer: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Será que para sempre? Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? Nós não temos aqui no Salmo de número 13 nenhum subsídio para descobrirmos qual o motivo da oração do salmista. Nós não sabemos qual é a sua causa, nós não sabemos o que especificamente está levando Davi à oração, nós não sabemos disso. Mas o que nós sabemos com certeza, pelas palavras do próprio Davi no verso 1, é que Davi não está enfrentando uma situação de menor importância. Davi não está passando por um simples problema que poderia ter sido resolvido com reflexão. Davi não está enfrentando uma situação que, se ele entrasse em conselho com alguém, seria facilmente resolvido, não. Ele está enfrentando algo que, diante da sua própria consciência, o faz entender que Deus se esconde dele. Porque ele está clamando, orando, suplicando a Deus e ele entende que não está sendo atendido. E veja bem, nós estamos falando de um judeu. O judeu que se entende como sendo filho de Deus. Os judeus, de forma geral, reconheciam a si mesmos como os únicos e verdadeiros filhos de Deus. Você deve lembrar, por exemplo,
que até mesmo na época de Jesus, os judeus não faziam simplesmente separação entre judeus e gentios, para dizer quem era ou não filho de Deus. Mas os judeus, inclusive, faziam separação entre judeus e judeus. Os samaritanos, por exemplo, que eram judeus, não eram considerados filhos de Deus. Os publicanos, que embora não fossem samaritanos, mas judeus puros, por servirem ao Estado de Roma, não eram considerados filhos de Deus. Então, nós estamos falando de um povo que sabe da sua história. Especialmente falando de Davi, estamos falando de alguém que conhece o Deus a quem serve. Davi teve inúmeras experiências com Deus. Davi entende muito bem que Deus é o seu Senhor e que Ele é o seu Pai, e que Ele tem lhe guardado, protegido, mantido, mas essa situação que ele está enfrentando é tão calamitosa, tão conflitosa, que quando ele vai orar a Deus, ele diz: mas Senhor, o Senhor está esquecendo de mim. Até quando eu vou orar o Senhor e o Senhor vai esconder o seu rosto de mim, que sou teu filho, que creio em Ti, que confio em Ti? A situação que Davi enfrenta é tão difícil que ele acredita que Deus está totalmente impassível à sua dor e ao seu sofrimento. Parece que esse problema, essa situação, está de tal forma atingindo o seu coração, o seu intelecto, as suas emoções, que por algum período de tempo, por algum momento, ele não consegue contemplar a providência, o cuidado. Ele não consegue lembrar dessa mesma história que o faz entender que ele é filho de Deus. Em resumo, quando Davi escreve esse poema, esse texto, ele retrata a sua profunda tristeza e agonia, mesmo sabendo que é filho de Deus, mesmo sabendo que Deus é providencioso, amoroso e cuidadoso com os seus. E aí uma rápida aplicação aqui já no verso 1 para as nossas vidas. Veja bem, irmãos, uma vez que nós somos filhos de Deus, uma vez que em Cristo nós fomos feitos filhos desse Senhor, nós precisamos entender que nenhum aspecto da nossa vida pode estar ou precisa estar de fora do conhecimento de Deus através da nossa oração. Seja uma simples dor de cabeça, uma complicação com um colega de trabalho, um desentendimento, um desequilíbrio de palavras entre algum irmão na congregação ou dentro de casa, nada disso pode estar fora do conhecimento de Deus através das nossas orações. Nada. Tudo precisa ser apresentado a Deus em oração. Mas, fazendo menção ao que eu falei aqui na introdução, ao capítulo 4 da carta do apóstolo Tiago, nós precisamos reconhecer que, em geral, não são essas situações que nós apresentamos em oração. Em geral, vou dar um exemplo aqui, quando nós entramos em conflito com algum irmão, nós não vamos até o Senhor em oração e dizemos: Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso que o Senhor transforme meu coração e transforme o coração do meu irmão, para que não haja entre nós desunião e raiz de amargura. Em geral, quando nós vamos a Deus em oração, o que nós apresentamos não são os nossos problemas, quando nós falamos aquilo que não deveríamos. Quando sentimos aquilo que não deveríamos sentir. Nós precisamos admitir que, vez ou outra, quando vamos a Deus em oração, o que nós apresentamos são os nossos corações inflamados de sensualidade pecaminosa. Vez ou outra nós nos permitimos, sermos tentados pelo mal e oramos a Deus pedindo uma série de coisas que é completamente contrária à sua vontade. Eu acredito que seja do conhecimento de todos, se não da maioria aqui, que nós temos alguns irmãos que de certa forma são ou foram muito próximos de movimentos carismáticos.
De modo que, quando nós ouvimos alguém orar assim, Senhor, faça a justiça, nós sabemos o que isso significa. Quando nós ouvimos alguém orar assim, Senhor, engrandece o teu servo, nós sabemos o que isso significa. Mas para não falar dessas outras searas dos nossos irmãos lá fora, vez ou outra nós, quando oramos a Deus, falamos assim, confirma, Senhor. E aí a gente precisa admitir que, no geral, quando nós fazemos isso, vez ou outra, não é que nós estamos pedindo a confirmação de Deus para alguma coisa. Não é que nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja confirmada na nossa vida. Na verdade, o que nós queremos é que Ele diga que sim, essa vontade que está no nosso coração é a vontade dEle. Quando, na verdade, a nossa oração deveria ser exatamente o contrário disso. Senhor, que se cumpra a Tua vontade na minha vida. Senhor, que sim, que se de fato essa promoção, essa viagem, isso, aquilo, se isso for da Tua vontade, amém, que venha. Mas a gente sabe que vez ou outra, quando a gente pede para Deus confirmar alguma coisa, na verdade nós não estamos pedindo para Ele confirmar se é ou não, nós estamos querendo que Ele diga sim. Não apresentamos os nossos conflitos, não apresentamos aquelas situações em que somos culpados, em que erramos, em que ofendemos o próximo, em que somos maldizentes, mas apresentamos aquilo que o nosso coração deseja. Apresentamos aquilo que os nossos corações, inflamados por sensualidade e pecaminosidade, desejam. E é claro, se o nosso Deus é santo, justo, bom e honesto, o que é que Ele vai fazer com as nossas orações? Se nós temos um Deus de retidão, equidade, santidade, nós pedimos aquilo que é mal, o que é que Ele vai fazer? Absolutamente nada. Ele não irá nos atender, nós certamente não seremos atendidos enquanto nossos corações forem a Deus em oração, inflamados pelo nosso próprio interesse. E aí, acontece uma coisa que eu já disse diversas vezes aqui, né? Os nossos corações são seduzidos pelo pecado, pelas seduções do mundo. Caímos naquilo que Tiago vai dizer no capítulo 4, oramos a Deus com o coração cheio disso. Em consequência, nós não somos atendidos por Ele, porque Ele é o nosso Pai, quer o nosso bem, cuida de nós, tem ciúme de nós, de nossas vidas. E Ele não vai nos atender enquanto estivermos pedindo contra a sua vontade. E o que é que acontece em consequência disso? Nós nos entristecemos. Nos decepcionamos. Podemos até mesmo nos sentir desapontados com Deus. E aí tem uma história bastante interessante, alguns irmãos já conhecem essa aqui, e parece que ela estava sendo guardada para o tempo propício, né? Existia uma certa pessoa na nossa comunidade, e essa pessoa, ela decidiu sair da comunidade. Mas o modo como essa pessoa saiu da comunidade foi muito interessante. Ela não foi conversar com a liderança da igreja. Ela não chamou presbíteros, ela não chamou pastor, ela simplesmente mandou um WhatsApp. Ela mandou um WhatsApp para o pastor e disse assim: pastor, eu estou indo para uma igreja em que o Espírito Santo de Deus fala. Estou indo ali para uma igreja em que o pastor ora e Deus faz isso e faz aquilo e faz aquilo outro. Em resumo, essa pessoa estava atrás de uma igreja de oba-oba. Visões, revelações e anjos e isso e aquilo outro. Ela não estava interessada na pregação do Evangelho, não estava interessada naquilo que nos alimenta, que é o quê? A palavra de Deus. E aí eu lanço uma pergunta. Por que esse tipo de coisa acontece vez ou outra conosco? Não adianta a gente estar apontando aqui e dizer, não, é só... Por que isso acontece conosco?
Por que para algumas pessoas a pura, genuína anunciação do Evangelho não é o suficiente? É claro, irmãos, nós sabemos essa resposta. Isso acontece porque muitas vezes nós permitimos que o nosso coração deseje aquilo que não é da vontade de Deus. Isso acontece porque, vez ou outra, o nosso coração é seduzido por coisas contrárias à vontade de Deus, e uma vez que elas assim o são, Deus não irá supri-las. E se Ele não suprir essa necessidade, o que é que nós fazemos? Buscamos uma nova versão do Evangelho. Uma versão que supra a nossa necessidade. Uma versão do eis que assim me diz, assim falou. Nós procuramos essas versões. Uma vez que o Evangelho não produz ou não me dá aquilo que eu quero que ele me dê, eu simplesmente procuro uma nova forma de Evangelho. Então veja bem, irmãos, nós não vivemos uma vida de oração, enchemos o nosso coração do nosso próprio ego, e no final de tudo nós ainda culpamos a Deus por não termos aquilo que queremos. No final, o que nós faremos é criar na nossa mente uma imagem de um Deus que é muito mais um Aladim, em que nós esfregamos ali a lâmpada, fazemos 3 desejos e esses são realizados. Mas diferente de tudo isso, que eu acabei de falar, o que nós temos no texto é alguém que diante das suas aflições, diante da sua profunda tristeza e agonia, diante dos problemas que ele possa enfrentar, ele não cessa de glorificar a Deus, ele não cessa de clamar ao seu Senhor. Ele não é alguém que, diante dos problemas e percalços que vêm sobre a vida dele, vive reclamando da vida para A ou para B. Davi não separava um tempo na sua corte, chamava os conselheiros e dizia: olha, eu estou com problemas assim, estou com problemas assado, e não, Davi não fazia isso. Se você conhece a história de Davi, você sabe, todas as vezes que um povo se levantava para guerrear contra Israel, o que Davi fazia? Ele ia orar a Deus. Ele perguntava ao Senhor: Senhor, será que o Senhor me dará vitória sobre esse povo? E se o Senhor me der vitória sobre esse povo, por onde eu hei de enfrentá-lo? Davi, em meio à guerra, em meio a lutas, em meio à subversão do próprio filho Absalão, ora a Deus. Ele não perde tempo murmurando, questionando os problemas e circunstâncias da sua vida, ele as apresenta a Deus em oração. Olha o verso 2, o que ele vai dizer: Senhor, até quando eu consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo, o meu adversário? Alguém, é claro, alguém sempre pode fazer isso. Poderia olhar para o verso de número 2 e dizer assim: mas cara, como é que você pode servir a um Deus desse? A um Deus que unge um rei, a um Deus que derrama do seu Espírito Santo sobre uma pessoa, sobre Davi, o rei. E Davi está dizendo agora que está orando, clamando, suplicando a Deus, e Deus não responde. Olhando para esse texto, alguém poderia imaginar isso. Mas o que nós temos aqui é alguém que, embora não esteja sendo atendido de imediato, porque também tem esse problema, nós achamos que tudo é no nosso tempo, na nossa circunstância, no nosso momento, na nossa equação. O mundo gira ao nosso redor. Mas voltando, o que nós temos aqui é que um homem que, embora entenda que não está sendo de imediato atendido, permanece orando a Deus. Até quando, Senhor? E o verso 2 é interessante porque ele fala assim: até quando eu vou consultar o Senhor a cada dia com tristeza no meu coração? O que significa que Davi está gastando tempo orando a Deus.
E que o fato de não ser atendido, respondido, não faz com que ele pare de orar. Pelo contrário, ele continua orando a Deus e questionando o Senhor: quando o Senhor vai me atender? Os problemas de Davi, as dificuldades que Davi enfrenta, não fazem com que Davi desmoreça na oração. Tribulações, adversidades que vêm sobre a vida dele, não fazem ele parar de orar, mas pelo contrário. Essas situações, esses problemas são oportunidades para ele demonstrar constância, permanência, perseverança. De modo algum aqui nesse texto nós temos alguém vencido pela dúvida, pela decepção, pela desilusão, não. As emoções, sensações, o estado de espírito aqui que Davi apresenta pode sim, para muitos ser uma justificativa para parar de orar, mas para Davi não. Davi usa essas circunstâncias para permanecer em oração a Deus. É provável, e aí quando eu digo provável, fica bem complicado, mas trazendo aqui para a nossa realidade, que existam situações e circunstâncias na nossa vida em que nós nos encontramos e, vez ou outra, nós desejamos compartilhar essas situações com alguém, pedindo oração, conselho, direção, e às vezes a gente erra, e compartilha com as pessoas erradas. E ao invés de recebermos conselho, alívio, consolo, essa pessoa pergunta: ué, mas que Deus é esse que você está servindo? Ué, mas você não é o crente, você não é o reformado, você não é o comedor de Bíblia, você não é isso, você não é aquilo. Então, se você ler o Salmo de número 42, o verso de número 3, você vai ver que isso era feito com os salmistas. Enquanto alguns autores aqui no livro de Salmos estavam orando, clamando a Deus por graça, misericórdia e suplicando, outros estavam dizendo: olha, cadê o teu Deus aí que tu adora? Mas olhando para esse texto, olhando para o verso de número 2, o que é que nós como cristãos devemos enxergar? Devemos enxergar exatamente aquilo que nele está contido. Devemos ver alguém que, diante de tristeza, agonia, lembre, o título do salmo é: Davi confessa a Deus em sua tristeza e agonia, e recorre a ele. Vemos alguém que, diante dessas circunstâncias, da dor, entende clara e perfeitamente que só há um ser para quem se pode correr confiadamente e nele encontrar descanso. Quem é esse ser? É o seu Senhor. Vemos alguém, olha que interessante, que mesmo castigado pelo silêncio de Deus, não esmorece. Não usa o tempo dedicado a orações supostamente não ouvidas como desculpa para enfraquecer na fé. Davi não está aqui: Senhor, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, então, não. Davi vai continuar insistindo, batendo na porta e dizendo: Senhor, até quando? Porque a cada dia, é isso que diz o verso 2, eu estou orando ao Senhor com tristeza no meu coração. Irmãos, quando essas situações vêm sobre nós, o que nós fazemos? Quando situações de conflito, desconforto, vêm sobre a nossa vida, nós somos constantemente tentados a parar, a desanimar. Mas o exemplo que nós recebemos aqui é alguém que, embora triste e angustiado, não desanima da caminhada. É alguém que não para no meio do caminho e começa a questionar o ser de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. E os versos seguintes mostram exatamente isso. No verso 3 ele diz: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus,
ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Davi reconhece as suas limitações. Davi sabe que se Deus permanecer em silêncio por muito tempo, ele certamente perecerá. Davi entende que se a sua causa não for atendida, se a sua oração não for respondida, ele certamente perecerá. E isso é completamente diferente do que muitos de nós fazemos. A gente ora um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 anos. E aí quando Deus não responde, quando Deus não atende, porque certamente, em algumas ocasiões, Ele certamente não irá nos atender, a gente acha que pode andar por nossa própria conta e risco. A gente acha que pode governar a nossa vida pelo próprio nariz. Aquela questão aqui na escola bíblica dominical. Quando a Bíblia não me diz se eu posso ou não fazer isso, o que é que eu faço? Eu faço. Mas essa não é a atitude do cristão. Enquanto existem inúmeras coisas que a Bíblia nos ordena a fazer e nós não fazemos, a gente perde tempo fazendo aquelas que Deus não deixou claro na Escritura. Diferente de muitos de nós e de todos nós em muitas circunstâncias, Davi, ele conhece o seu lugar. Ele sabe que se Deus não abrir e iluminar os seus olhos, se Deus não atender a sua oração, ele certamente perecerá. Ele sabe que ele não pode dar um passo sequer sem a direção de Deus. E no verso 4 ele continua: para que o meu inimigo não diga sem eu prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. E aí, fazendo uma breve pausa aqui para uma reflexão, eu gostaria de fazer essa reflexão aqui sobre dois aspectos, sobre dois pontos aqui no verso de número 4. Primeiro, como eu já disse, nós não sabemos o que motivou especificamente Davi a escrever esse salmo. Não sabemos qual era o problema, qual era a circunstância, qual era a situação. Nós não sabemos o que leva Davi à composição desse texto. Tudo que nós sabemos é que aquilo que impulsiona, aquilo que dirige Davi a compor esse salmo é o seu estado de espírito. Nós não sabemos a circunstância, não sabemos a causa da oração pela angústia, mas sabemos por que ele escreve o texto. E ele escreve esse texto e compõe essa canção, esse salmo, por causa do seu próprio estado de espírito. Sua profunda tristeza, a sua percepção de que se Deus não atender, ele certamente pereceria. A sua percepção limitada de tempo, já que ele está questionando a Deus: olha, Senhor, até quando? E veja bem, quando ele escreve esse salmo, ele não faz nenhum pedido em prol de uma causa de justiça pessoal. Então ele não está dizendo aqui: olha, Senhor, os meus adversários estão se levantando contra mim, então que o Senhor traspasse-os com uma lança, como nós já lemos em outro salmo. Ele não está clamando aqui: Senhor, olha, eu peço ao Senhor justiça, que nós sabemos o que significa. Mas ele não está fazendo isso no salmo. Ele não pede vitória pessoal sobre os seus adversários. Ele não questiona o cuidado de Deus. Ele não questiona o seu amor. Não questiona a sua provisão. E se ele comete um erro, é claro que ele comete, é o erro que nós também cometemos, é o erro de não entender o tempo de Deus. A sua percepção limitada, como eu já falei, faz com que ele entenda que as coisas devem funcionar no seu tempo, no seu momento. Então ele vai errar, e ele vai questionar a Deus sobre o tempo, como nós fazemos. Mas o segundo ponto, e o mais importante, é que existe um pedido nesse salmo que é absolutamente claro a nós. E ele está muito bem exemplificado no verso 4. Davi, no meio de tanta coisa que poderia pedir,
justiça, vitória sobre os adversários, ele pede para que ele mesmo não peque contra Deus. Ele pede para que os seus pés não resvalem. Por isso ele vai dizer no verso 4: Senhor, eu clamo a Ti para que o meu inimigo não diga que prevaleci contra ele. Eu clamo a Ti para que os meus adversários não se alegrem quando eu vacilar. O que Davi está pedindo a Deus é: Senhor, não permita que os meus pés vacilem contra Ti, que eu não caia em pecado, que eu não caia em transgressão, para que os meus adversários, olhando a minha queda, se alegrem. A gente pede isso a Deus. Quando aflitos, sobrecarregados, se é que isso é possível na vida do cristão, já que a Escritura fala que não há tentação ou provação sobre nós sem que a possamos resistir. Será que de fato estamos clamando a Deus para não pecar contra Ele? Estamos clamando: Senhor, olha, eu não estou resistindo à tentação, ajuda-me. Os meus pés estão escorregando, os meus joelhos estão vacilando, socorre-me, Senhor, para que eu não peque contra Ti. E aí, voltando, perceba, diante de tudo que está à volta de Davi aqui nesse texto, e nós sabemos, certamente não é uma situação simples, comum, corriqueira, senão ele não estaria questionando a Deus o tempo. Diante de toda essa situação, angústia, sentimento de abandono, de esquecimento da parte de Deus, um pedido claro que se nos apresenta é: conserve-me em retidão, conserve-me em justiça, em honestidade. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu não posso ficar de pé sem o Teu auxílio, portanto, ajuda-me a permanecer de pé. De modo, Senhor, que eu suplico, ouve-me, atende-me, para que os meus pés não vacilem, para que eu não caia e peque contra Ti. Partindo para a conclusão, irmãos, existe uma coisa que nós esquecemos de considerar quando refletimos sobre a vida do cristão e a oração. E o que é que nós esquecemos? Nós esquecemos o passado. Talvez por isso, tanto Paulo quanto Pedro nos instruem a olhar para a nossa vida passada. E eles não instruem, a que nós olhemos para a nossa vida passada e até dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Judas também faz isso. Para a gente olhar com aquela comiseraçãozinha: ah, meu Deus, como eu fui pecador. Não. Eles nos ensinam a olhar para o nosso pecado para que nós nos lembremos, porque a gente esquece, daquilo que foi feito por nós. Nos lembramos do preço que foi pago para que fôssemos encontrados justos, retos, sendo filhos de Deus. Nós nos esquecemos do passado. Existe a tendência de, quando nós ouvimos sobre o que devemos fazer em situação A ou B, situação de tristeza, de angústia, de sofrimento, a gente imagina que quem está falando, quem está ao púlpito, não sabe da nossa condição. Às vezes até nós mesmos que estamos sentados ali ou ali, não interessa onde, pensamos isso. Não, mas você não sabe da minha situação, você não sabe pelo que eu estou passando, você isso, você aquilo. Mas a grande questão é que existe algo que é similar em todos nós e que não necessariamente precisamos saber o que você está enfrentando para podermos falar isso com veracidade. Existe algo que, independente de sermos jovens ou anciãos,
homens ou mulheres, ricos ou pobres, todos nós já experimentamos. E o que é que nós experimentamos? Do que é que nós estamos falando que, uma vez esquecendo, precisamos ser lembrados? Que nós esquecemos e que não nos dá, a justificativa de dizer, olha, você não sabe o que eu estou enfrentando ou passando, é justamente o cuidado de Deus. A providência de Deus, o amor de Deus, que vem desde os tempos antigos e passados, sendo demonstrado na nossa vida. Vez ou outra nós nos encontramos em situações em que a gente diz, não, agora não tem saída, agora não tem solução, e Deus provê a solução. Nós chegamos em situações e não encontramos saída, não vemos porta, e Deus abre os nossos olhos e podemos enxergar a sua luz e a porta aberta. O cuidado de Deus, a providência de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas, em questões às vezes mais básicas da vida, nos dá a certeza, irmãos, de que podemos confiar no nosso Deus. Nos dá a certeza de que nós devemos confiar não na palavra do Felipe que está falando isso, não na palavra do presbítero Leandro, do presbítero Tiago, do pastor, não é nessa palavra que nós devemos confiar na palavra de Deus, de modo que confiando nessa palavra, não importe a tristeza, o sofrimento, a angústia, se eu sei do que você está passando ou não, confiando nele, nós não resvalaremos os nossos pés. É isso que nós precisamos entender. Olha, hoje a palavra foi assim, olha, hoje a palavra foi, olha, hoje a palavra... Nós precisamos ouvir a voz de Deus e lembrar de tudo quanto o nosso Deus fez por nossas vidas. E veja só, isso que eu acabei de falar, o passado, as coisas que Deus fez por nós, é exatamente a base que o salmista usa para que ele permaneça firme no seu clamor. Depois de falar da sua tristeza, da sua agonia, depois de questionar a Deus, sim, Senhor, até quando, eu vou continuar clamando ao Senhor aqui dia após dia com tristeza, até quando, Senhor? Olha o que ele vai dizer no verso 5 e no verso 6, mas eu confio na tua bondade. Senhor, eu confio na tua salvação, e nessa salvação o meu coração se alegrará, e mais eu cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. O que é que nos torna comuns, sendo homens, mulheres, pobres, ricos, jovens ou anciãos? O cuidado de Deus sobre nós, o amor de Deus sobre as nossas vidas. De modo que uma vez reconhecendo esse amor, esse cuidado, esse trato, fazendo menção de tudo quanto nós recebemos e foi feito por nós, nós recebemos ânimo, força, consolo, fortalecimento, para que suportemos os dias maus, porque eles estão entre nós. Esses dois versos são interessantes porque tanto no verso 5 quanto no verso 6, Davi parece fazer uma espécie de confronto entre o tempo. No verso 5 ele começa dizendo, olha, mas eu confio na tua benignidade, ou seja, no presente, no aqui, no agora. Mesmo na dor, na tristeza, na angústia, mesmo clamando e o Senhor não respondendo, eu confio na tua benignidade, presente. E na tua salvação, sim, a tua salvação, quando ela vier, se alegrará o meu coração. Ela é futura, ela não está aqui no agora, mas quando ela vier, porque eu sei que ela virá, se alegrará o meu coração. E não é isso a fé? Certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem?
Verso de número 6, Senhor, ele começa, futuro, cantarei ao Senhor, porquanto ele me tem feito, desde o passado até aqui, muito bem. Então Davi está o tempo todo fazendo esse confronto, e dizendo, olha, sim, eu estou triste, amargurado, eu estou orando e Deus não está me respondendo, mas o meu coração, ele há de se alegrar com a salvação que virá sobre mim. Sim, eu posso estar aqui cansado de orar, mas eu permaneço presente, confiando na tua bondade. E por que eu confio na tua bondade? Porque desde lá atrás o Senhor tem me feito não apenas bem, mas Davi vai dizer, muito bem. Não é só bem, irmãos, é muito bem. Problema. E comigo sempre tem um problema, né? O pastor já disse isso. O problema é que a gente olha para o passado, a gente olha para as nossas circunstâncias, e a gente só consegue ver isso, problema. A gente só consegue ver dificuldade, empecilhos. Problema A, problema B, problema C, a gente dá o alfabeto inteiro, e se não tiver letra, a gente coloca um outro alfabeto para dizer o tanto de problema que a gente tem. Mas a gente deixa de ver as infinitas graças e misericórdias com que fomos alvos e alcançados pela graça de Deus. Deixamos de ver o cuidado de Deus, deixamos de ver o livramento de Deus, que são maiores em quantidade do que nós podemos contar. Deixamos de ver o zelo de Deus, a provisão de Deus, o amor de Deus sobre nós. E por isso, por deixarmos de vermos isso, paramos de orar. Contemplamos o problema, a situação conflituosa, mas não a graça de Deus, não o amor de Deus, não o cuidado de Deus. E paramos de orar, paramos de congregar, paramos de meditar na Escritura, paramos os exercícios espirituais. O convite do nosso Senhor essa noite é para que, uma vez tendo experimentado o cuidado de Deus, a provisão, proteção, amor, graça dele em nossas vidas, possamos confiar o nosso futuro completamente a Ele. Uma vez alvos de sua ação, de seu poder, confiamos em sua soberania sobre nossas vidas. Confiemos em seu infinito amor demonstrado a nós por seu Filho Jesus. E que, no independer das circunstâncias, possamos louvá-lo, engrandecê-lo e bendizê-lo. Curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós, mais uma vez, rendemos graças, Senhor. E em especial nós suplicamos a Ti, pedimos ao Senhor, que o Senhor de fato trabalhe em nossos corações e abra os nossos olhos. Porque sim, temos sido alvos do Teu agir, de Tua graça, de Teu amor, de Tua misericórdia. Mas é bem verdade, ó Deus, que nós em muitas circunstâncias e ocasiões damos vazão ao problema e à dificuldade. Desviamos o nosso olhar, o nosso foco de Ti. Deixamos de contemplar aquele que é autor, que é consumador da nossa fé, para nos comiserar nos nossos problemas. Por isso nós te pedimos, abre os nossos olhos, Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos visão para contemplarmos Tua ação. Trabalha em nossa mente, em nosso intelecto, a fim de que reflitamos, fazemos rememoração, recordação de tudo quanto recebemos de Ti no passado. A fim de que isso, ó Deus, nos fortaleça. A fim de que isso nos encoraje, nos anime, nos erga, ó Deus,
a vida de oração, de leitura da tua palavra, de jejum, de caridade, de contemplação, ó Deus, da tua beleza na criação, de meditarmos nas tuas sagradas escrituras, de refletirmos sobre como podemos nos sujeitar cada vez mais à tua palavra, de refletirmos como podemos sujeitar a nossa vontade à tua vontade. E pedimos a ação do teu Espírito Santo sobre nós, porque sabemos, nós não podemos fazer isso. Nós não queremos fazer isso. Mas suplicamos que essa vontade seja implantada, enxertada em nossos corações, a fim de que a tua vontade seja também a nossa vontade. A fim de que os teus caminhos sejam os nossos caminhos, ó Deus. É isso que nós choramos. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Só avisando aos irmãos, domingo próximo teremos escola bíblica dominical. Faremos aí o café da manhã, né? Nós não fizemos a café da manhã nessa primeira escola bíblica, por um equívoco meu.